E Marcos Leonardo corre o risco de não ser inscrito no Campeonato Saudita. Será que dá para imaginá-lo jogando no futebol brasileiro? Interessados não vão faltar. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema. Já o São Paulo tem 9 saídas confirmadas para 2026. Te conto quanto o São Paulo já economizou com todas essas saídas. Quero te atualizar também sobre André Silva. Existe alguma possibilidade de o atacante do São Paulo precisar passar por cirurgia depois de ficar quase todo o segundo semestre sem jogar? Te trago atualizações sobre São Paulo e Gaston Ávila. Negociação deu uma bela esquentada. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e o acordo entre São Paulo e Austin, concessionária da BMW, que rendeu mais polêmica. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Marcos Leonardo, notícia que interessa a vários clubes brasileiros. A Federação Saudita vai permitir a inscrição de atletas contratados com menos de 21 anos, como jogadores estrangeiros, somente para a temporada 2026-2027. A consequência é de que o Al Hilal, para o restante do Campeonato Saudita da atual temporada, que está na metade, o Al Hilal terá de tomar uma decisão, abrindo mão de um desses 3 jogadores que eu vou citar, ou Marcos Leonardo, ou Darwin Núñez, ou João Cancelo. Detalhe importante, Darwin Núñez e João Cancelo foram 2 dos mais caros reforços da história do Al Hilal e do futebol saudita. Então, existe a possibilidade real de o Marcos Leonardo, mais uma vez, não ser inscrito no Campeonato Saudita, o que abriria uma brecha para ele deixar o clube. Se a gente voltar alguns meses no tempo, vamos lembrar que o Marcos Leonardo quase virou reforço do São Paulo em setembro do ano passado, desse ano, mais especificamente, quando o Marcos Leonardo seria excluído da lista de inscritos do Campeonato Saudita. O Marcos Leonardo tinha na cabeça que precisava jogar para ter chance de ser convocado para a seleção brasileira, chegou a se acertar com o São Paulo na última hora, o Al Hilal roeu o acordo, afirmando ao atacante que ele poderia jogar no Campeonato Saudita porque medidas estavam sendo tomadas. E de fato o Marcos Leonardo conseguiu atuar até aqui no Campeonato Nacional. São 6 partidas e 6 gols. Os números do atacante brasileiro são bem positivos na atual temporada. São 13 participações em jogos, com 10 gols marcados. Ele tem números melhores, por exemplo, do que o Darwin Núñez, atacante uruguaio, contratado a peso de ouro do Liverpool. O Darwin tem 12 jogos e 5 gols. Se o Marcos Leonardo for o preterido dessa escolha dos 3 atletas, Marcos Leonardo pode buscar espaço em outro clube brasileiro, ainda que seja por empréstimo até a metade do ano. E não vão faltar interessados. Dá para contar que o Flamengo, que quer um centroavante com mobilidade, vê no Marcos Leonardo alguém com excelentes características. O São Paulo, por ter o Marcos Leonardo como torcedor tricolor, pode também tentar uma nova investida, mas essa situação só será definida a partir da escolha do Al Hilal em relação aos 2 estrangeiros que ainda podem ser inscritos. O que você pensa sobre o Marcos Leonardo? Cabia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau. Hora de falar sobre o São Paulo. Que história é essa de que André Silva, depois de todo um semestre se recuperando de uma lesão no joelho de forma conservadora, pode passar por cirurgia? Pois bem, essa especulação surgiu nas redes sociais, fiz questão de checar com o departamento de futebol do São Paulo. Tricolor assegura que não há nenhuma indicação até agora sobre a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Só para lembrar o caso, em agosto o André Silva se machuca, ele tem uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Essa lesão acontece em agosto de 2025. Na oportunidade, o São Paulo passou 2 alternativas para o André Silva. Faz a cirurgia ou tenta um tratamento conservador, sem a necessidade de uma intervenção. Por opção do André Silva, a escolha foi de não fazer a cirurgia. E o tricolor garante que o André Silva está bem, mas o teste vai ser feito a partir de 2 de janeiro. Com a reapresentação do elenco, todos os atletas passarão por uma revisão médica na nova estrutura do Departamento Médico do São Paulo. O tricolor fez uma grande limpa. E médicos, fisiologistas, fisioterapeutas e todos os atletas serão reavaliados. Se o André apresentar qualquer dificuldade, pode-se discutir uma outra alternativa, mas o tricolor tem hoje a informação de que o André Silva está bem e apto para voltar a trabalhar com bola, treinando com os companheiros a partir de janeiro. São Paulo tinha 3 centroavantes com problemas no joelho: o André Silva, o Caleri e o Rian Francisco.
a expectativa é de que os três estejam aptos para a disputa do Campeonato Paulista e também do Brasileiro, que começa no dia 28 de janeiro. E o São Paulo já tem 9 saídas confirmadas de atletas do seu elenco para 2026, garantindo uma economia gigante. Já te trago esse número antes, só contextualizar quem deixou o tricolor. As duas últimas baixas, Mailton emprestado ao Fortaleza até dezembro de 26, mesmo período em que Matheus Belém, zagueiro, ficará no Camboriú. Antes deles, já haviam sido negociados, ou haviam deixado o clube. Oscar, que se aposentou, Rigoni, Dineno e Leandro, que não tiveram seus contratos renovados, Jandrei e Patrick, emprestados ao Juventude, e Luiz Gustavo, que por opção do São Paulo, também ficou livre. Com todas essas baixas, por opção do São Paulo, o tricolor estima uma economia superior a 5 milhões de reais por mês. E esse dinheiro será investido na contratação de atletas. Já contei para vocês que o São Paulo não pode pagar pelos direitos econômicos, mas vai se utilizar de salários um pouco mais altos para reforçar seu elenco, de olho na próxima temporada. Até aqui o único reforço confirmado do São Paulo, Danielzinho, que chega livre no mercado depois de deixar o Mirassol. O tricolor também pretende anunciar nos próximos dias a chegada de Gaston Ávila, zagueiro argentino que pertence ao Ajax e esteve emprestado em 2025 ao Fortaleza. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o São Paulo, que voltou a debater a contratação de Gaston Ávila. Dá para dizer que há otimismo pelos lados do Morumbi em relação à chegada do zagueiro argentino de 24 anos de idade que pertence ao Ajax. O Ávila esteve emprestado ao Fortaleza ao longo da temporada. Com o rebaixamento do time, o Lion descartou a possibilidade de comprá-lo, operação de compra de 6 milhões de euros. São Paulo havia feito ao Ajax a seguinte proposta: empréstimo gratuito, com metade do salário sendo pagos pelo time holandês. Só que o Royal Antwerp, da Bélgica, e um time da Major League Soccer também entraram na parada. Até por isso, São Paulo precisou melhorar as condições desse empréstimo. A última proposta feita pelo tricolor agradou ao Ajax. Como o Gaston Ávila já havia dito sim para o São Paulo, existe a expectativa de que nas próximas horas, talvez ainda nessa semana, o Ávila possa ser anunciado como o segundo reforço tricolor para 2026. O primeiro, você sabe, Danielzinho, volante de 31 anos de idade, que havia sido adquirido no fim do seu contrato com o time do Mirassol. Só para completar em relação ao São Paulo, contei para vocês ao longo dessa semana que Marlon Freitas interessa. Jogador que pertence ao Botafogo e pode ser envolvido numa troca. O grande problema é que o Pablo Maia, como eu também já havia contado, não se interessou pelas cifras oferecidas pelo Botafogo. Ou o Botafogo aumenta a sua oferta ou não haverá negócio. Quero te atualizar agora sobre mais uma confusão envolvendo São Paulo e seus dirigentes. Nos últimos dias vazou um áudio de uma mulher chamada Rita de Cássia Adriana Prado. E ela cobrava o Douglas Schwartzman, diretor das categorias de base, aquele que também se envolveu em confusão relacionada à venda de camarotes de maneira clandestina. Nesse contato telefônico, a Rita cobrava o Douglas por não ter recebido um carro BMW. Só para você entender, São Paulo e Austin, que é uma concessionária da BMW, haviam firmado um acordo no início dessa temporada que previa a cessão temporária de 12 carros BMW para o São Paulo, num contrato de abril a dezembro. Durante esse período, na troca por esses 12 carros, São Paulo cederia um camarote para 31 pessoas no Morumbi, além de propriedades de marketing e outras ativações. Dos 12 carros blindados, 5 blindados, e coube ao Júlio Casares, o presidente do São Paulo, escolher quem ficaria com esses carros. 4 ficaram para a presidência, 2 para o social, 1 para o financeiro, outros 3 para o departamento de futebol e mais 2 para a área administrativa. Nesse contato, a Rita cobrava do Douglas Schwartzman que ela recebesse um carro. E o Douglas dizia que não tinha por que ela receber esse carro, até porque ela foi apenas uma intermediária da negociação. Vamos ver se esse assunto também vira alvo de investigação da polícia. Já contei para vocês que o Thiago Correia, o mesmo delegado que conseguiu indiciar o presidente do Corinthians, Augusto Melo, por furto qualificado, formação de quadrilha, entre outras coisas, está investigando o sumiço de mais de 10 milhões de reais do São Paulo, com saques periódicos, todos relacionados à contratação de atletas. Hora de falar sobre o São Paulo, que terá dinheiro extra. O tricolor tem em mãos uma proposta de 6 milhões e meio de reais pelo atacante Eric. Jogador que pertence ao São Paulo, esteve emprestado ao Vitória. O time baiano fez oferta para aquisição do atleta, mas a melhor proposta na mão do São Paulo é do Curitiba. Coxa oferece 1 milhão de euros pelo atleta de 28 anos de idade,
Como o Vitória ofereceu menos e ainda deve R$1 milhão da multa por ter utilizado o Eric no confronto contra o São Paulo no finalzinho do Campeonato Brasileiro de 2025, tudo leva a crer que o Eric vai ser reforço do Coxa. R$6,5 milhões que certamente ajudam o São Paulo na busca por contratações. Já falei para vocês que o São Paulo tem até esse momento apenas o Danielzinho. Marlon Freitas é uma nova possibilidade, um zagueiro e um meio atacante são outras prioridades. O São Paulo também está de olho em laterais direitos. Só para arrematar, em relação ao Eric, temporada pelo Vitória de 38 jogos, 3 gols e 5 assistências, foi titular absoluto e peça importante na manutenção do Vitória na Série A do Brasileiro. E Anderson Talisca, onde vai jogar o meio atacante que é craque? Ele decidiu voltar ao Brasil assim que seu contrato com o Fenerbahçe se encerrar. O vínculo acaba em 30 de junho, ou seja, a partir de 1º de janeiro o Talisca já pode assinar um pré-contrato com quem bem quiser. Bahia e Corinthians surgem como favoritos. O Bahia por ter sido o clube que revelou Talisca, o Corinthians por ser o clube do coração do jogador. Talisca já admitiu em outros momentos, em entrevistas ao longo da carreira, que tem esse sonho de jogar no seu time do coração. O Flamengo não pode ser descartado. Há um movimento grande dentro do Fla para que o Talisca se junte ao rubro-negro, para tentar formar a melhor seleção da América do Sul nos últimos tempos. Jogador que na Turquia ganha na casa dos R$5 milhões por mês. O Talisca já sabe que vai precisar reduzir seus vencimentos para atuar no futebol brasileiro, embora tenhamos no Brasil gente ganhando 2, 3, 4, 5 e até R$6 milhões como o Memphis Depay. Só para completar, registrar ainda que o Flamengo, que monitora bem de perto os passos do Talisca, chegou a fazer proposta pelo zagueiro Vitão do Internacional. A primeira proposta do Flamengo de €4,7 milhões, com perdão de uma dívida que o Inter tem em relação ao Thiago Maia, além de mais €4 milhões à vista, ou seja, proposta do Flamengo de €8,7 milhões. O Inter quer €10 milhões, sendo €4 milhões pelo perdão da dívida e mais €6 milhões em dinheiro. Já o São Paulo escolheu um novo alvo no Botafogo. Sem acerto com Savarino e Vitinho, que eram as prioridades numa eventual troca por Ferrarese e Pablo Maia, o São Paulo quer contratar Marlon Freitas, volante que já foi cobiçado por vários outros clubes grandes do futebol brasileiro, entre eles o Corinthians. Marlon tem 30 anos de idade, chegou a ser capitão do Botafogo e alguém super importante, especialmente nas 2 últimas temporadas. Apesar de ter uma idade limite, o São Paulo havia afirmado que contrataria jogadores mais jovens. O fato de o Marlon Freitas sempre atuar muitas partidas por temporada reforça a possibilidade dele ser contratado. Por exemplo, nesse ano, 58 jogos, 1 gol e 5 assistências. Desde 2022, os números são impressionantes. Pelo Atlético Goianiense, nesse ano de 2022, foram 70 partidas. Pelo Botafogo, 63 jogos em 2023, 65 jogos em 2024, além dos 58 jogos em 2025. Posso contar que, ao contrário do Vitinho e do Savarino, que não pretendem se mudar do Botafogo para o São Paulo, Marlon Freitas vê essa possibilidade como interessante. Ele gostou do projeto apresentado pelo São Paulo e faz força para que o negócio aconteça. Resta agora que o São Paulo e o Botafogo definam quem será utilizado como contrapeso. Vai o Ferrarese? Vai o Pablo Maia? Algum outro jogador do Botafogo pode ser envolvido nessa negociação? Tudo está sendo discutido entre clubes e também empresários dos atletas.